Sei quanto eu falhei, mas tua graça venceu. E se eu tropeçar, Pai, a tua graça verei. Deus eterno, tua luz brilha em mim sem fim. Tua glória ocupa todo o meu viver. Controle, Senhor, o meu coração, consuma todo o meu viver, Deus. Justiça e louvor em mim vem fluir, pra eu somente a ti amar. Amém, queridos. Quando eu era pequeno ainda, criança, eu lembro que eu fui ao museu pela primeira vez, ao museu da Quinta da Boa Vista. Eu nem sei se o museu funciona hoje como funcionava naquela época. E eu lembro que eu aprendi algo lá, não pelas coisas maravilhosas que eu vi no museu, mas por causa de um comentário, eu diria, idiota de um amiguinho meu, assim, da minha idade. Eu aprendi algo lá naquele dia que nunca mais eu esqueci. Eu e ele estávamos andando lá, né, junto com as outras crianças, e o museu é enorme. E quando você é criança, uma coisa enorme fica gigantesco mesmo, né? Então o museu era gigantesco para nós, e de tempos em tempos, em alguma sala tinha um mapa, e eu lembro que a primeira vez que a gente chegou lá numa sala que tinha um mapa do museu, tinha uma bolinha vermelha que dizia assim: você está aqui. E eu lembro que ele virou para mim e disse assim: como é que eles sabem que a gente está aqui? Naquele dia eu descobri que mapas não têm nenhum valor se você não sabe onde está. Um mapa só ajuda você se você souber onde no mapa você está, porque se você não souber onde no mapa você está, o mapa é inútil. Ou seja, eu descobri que se aquela bolinha não está lá dizendo onde eu estava, toda aquela planta daquele prédio seria um labirinto para mim, porque eu não saberia onde estava, não saberia para onde nada daquilo me levava. Então é importante que nós sempre marquemos onde nós estamos, e aí voltemos na palavra de Deus para vermos que posição nós estamos dentro da direção de Deus para a vida daqueles que Ele salvou por graça. Ou seja, qualquer marinheiro está sempre olhando para seu GPS agora, né? Mas seu mapa, as estrelas no passado, para saber onde estava, para se localizar, para redirecionar e redirecionar. Ele não fazia isso de dias em dias, ele fazia isso toda hora. O avião segue a rota, está sempre em contato com a torre, está sempre em contato com o seu GPS, está sempre atento se ele está dentro da rota. E nós precisamos fazer isso sempre, individualmente e como igreja. E hoje eu quero fazer isso, lembrarmos algumas coisas essenciais que de tempos em tempos, várias vezes no ano, nós devemos lembrar. E quando eu estava meditando pela manhã e à tarde a respeito do que eu ia meditar com os irmãos hoje, eu vi que ao olhar para isso nós vamos precisar de, sei lá, alguns domingos, mas eu quero olhar o primeiro ponto disso, onde nós estamos quando nós olhamos o propósito geral de Deus para nós redirecionarmos nossa vida como igreja e individual dentro desse plano de Deus. Como nós nos aproximamos de uma situação revela o que nós esperamos encontrar. Como você se aproximou do culto nesta noite, como você veio para cá nesta noite, revela o que você esperava aqui nesta noite. A maneira com que nós nos aproximamos das coisas sempre revela o que nós esperamos encontrar. E um bom exemplo disso, agora não, eu tenho um filho adulto e um que já está grandinho, mas
pensando em quando meu filho era menorzinho. Imagine que 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a Cláudia me acorde e diga assim: Zé Mar, estou ouvindo alguém mexer na porta lá embaixo, acho que alguém está forçando a porta e está querendo entrar na casa. Eu vou dar um pulo da cama, queridos. Sei lá, vou pegar lá o meu cabo de vassoura, né, minha arma, e vou ter que ver o que é. Essa é uma das desvantagens de ser marido. Você não pode acordar a esposa e dizer: tem alguém mexendo na porta, né? Você é que ouve isso e tem que fazer alguma coisa. Então, eu teria que levantar da cama imediatamente, todos os sentidos despertam, e você pega lá o que for necessário para defender a sua casa, a sua família, e vai ver o que a sua esposa disse que ouviu, com certo temor. E você sabe que quando você está esperto assim, como você consegue se esgueirar pelo escuro, ainda mais pela sua casa, né? Você sabe onde estão as coisas, você consegue andar sem fazer barulho, seus olhos ficam aguçados para enxergar no escuro uma sombra, alguém mexendo em alguma coisa, enquanto a sua esposa está lá com o telefone pronta para ligar para a polícia, pedir socorro, só esperando um sinal ou esperando o teu grito. É assim que acontece, é assim que vai acontecer nessa noite, vai acontecer na sua casa. Todo o seu sistema acorda. Ou seja, essa abordagem, essa maneira com que eu acordei, essa maneira com que eu desço cuidadosamente aqui para a parte de baixo, essa maneira com que eu ando pela casa, essa tensão de enxergar no escuro, de não esbarrar em nada, mostra o que eu espero encontrar. Eu acho que é perigoso. Eu acho que tem alguém entrando na casa ou já entrou dentro da casa. Eu espero, eu sinto a ameaça. É por isso que eu desço assim, é por isso que eu me movimento dessa forma. Agora, imagine toda essa história numa situação completamente diferente. Imagine se o Tomás, com 3 anos de idade, me acorda às 3 horas da manhã, da mesma maneira que Cláudia me acordou, e diz assim para mim: papai, tem um dragão debaixo da minha cama. Aí, queridos, nós amamos nossos filhos, nós não somos essas pessoas chatas que acham que as crianças devem ser adultos, mas aquela ameaça é totalmente diferente. Eu mal vou acordar, não vai ter adrenalina nenhuma, não vou nem pegar meu cabo de vassoura, vou falar assim para o meu filho: vamos lá, filho, vamos ver o dragão, me dá a mão aqui, vamos lá junto ver esse dragão debaixo da cama. Então eu nem acordo direito, né? Eu estou meio que sonolento ainda, porque não precisa. E aí eu lá me ajoelho, olho para debaixo da cama e digo: não tem dragão nenhum, Tomazinho, volta para dormir. E aí volto para a cama. Por quê, queridos? Por que eu fui de uma maneira completamente diferente? Porque eu não esperava encontrar dragão nenhum. Então eu fui de uma maneira completamente diferente, porque a maneira com que a gente vai para as coisas depende daquilo que nós esperamos encontrar. Qual é a questão diante de nós? Quando nós esperamos um intruso, nós esperamos algo real, nós esperamos algo ameaçador, nós esperamos algo que aguça todos os nossos sentidos. Eu vou encontrar uma pessoa real, eu não sei o que essa pessoa real quer, eu não sei o que ela está fazendo, não sei porque ela está forçando a porta, não sei porque ela quer entrar, não sei que tipo de arma ela porta, não sei as intenções, imagino que não seja boa para tentar entrar na minha casa às 3 da manhã, sem nem tocar a campainha. Agora, outra coisa é quando eu me levanto da cama esperando encontrar um inimigo imaginário. Eu já levanto imaginando esse inimigo imaginário, ele não causa em mim nada.
É por isso que a maneira com que eu me dirijo para o quarto, para olhar debaixo da cama, não carrega essa tensão, não carrega o senso de perigo. Essa é a questão. Muitos de nós, quando se direcionaram para este culto, vieram dizendo estar vindo contemplar a glória de Deus aqui. Ouvir a voz de Deus, adorar a Deus, orar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós abrem nossas Bíblias e dizem: eu quero ouvir Deus. Mas a forma como a gente se aproxima disso parece completamente diferente do que a gente está dizendo. Muitas vezes a gente diz: olha, eu vou orar, e orar é a oportunidade de eu falar com Deus do universo, com Deus soberano, com o Criador. Mas a maneira com que eu oro de verdade, aqueles clichês, aquelas repetições, aquelas coisas arrastadas e cansativas, a maneira com que eu me dirijo para a oração mostra o que eu espero encontrar. Nós falamos: olha, estamos indo para agora, nesse momento de reunião corporativa, como corpo de Cristo, adorar aquele que ressuscitou dos mortos, carregou nossa culpa e é digno de toda glória e toda honra. Nós vamos nos encontrar como igreja com o Salvador e adorar e cantar e desfrutar da sua comunhão bendita. Mas a maneira com que nós nos dirigimos para isso parece mais que nós estamos indo ver um dragão debaixo da cama. Parece que nós estamos indo para algo imaginário e não real. Não há expectativa. Não há a adrenalina do encontro. Não há corações preparados. Não há ansiedade de estar. Não é como descer as escadas para ver se há um bandido de verdade. É mais como ir ver o dragão debaixo da cama do filho. Não é tão real. Não é real e perto. Mas o Deus da Bíblia não é um Deus fictício. Não é um Deus que espreita a nossa imaginação. Só que não adianta eu dizer: eu estou indo orar, eu sei que quando eu oro eu estou diante do Deus eterno, porque como nós nos aproximamos revela o que de fato nós esperamos encontrar. Quando eu desci para olhar lá o bandido cheio de tensão, é porque eu esperava encontrar um homem real. E quando eu vou para o quarto do filhinho, bocejando para ver o dragão debaixo é porque eu imaginava que não tinha dragão nenhum de fato. Não adianta, das duas vezes eu levantei e disse que ia ver, mas a maneira com que eu vou diz na verdade o que eu espero encontrar, mesmo que eu diga que estou indo lá fazer aquilo: olhar o dragão, ou olhar o ladrão que estava mexendo na porta, ou que já tinha entrado na casa. Tudo em mim, como eu me aproximo disso, diz como de fato eu enxergo a situação. Mas a Bíblia diz que Deus não é algo imaginário que espreita a minha imaginação. Pensem, se alguns domingos, para a gente olhar a nossa posição no mapa e redirecionarmos o que temos que fazer sempre, sempre, sempre. Se eu pudesse dar um nome a isso, eu chamaria essas meditações de como matar a adoração, ou como nós matamos a adoração. Se aproximar da adoração corporativa, do culto, e de qualquer uma dessas coisas, como se fosse olhar um dragão debaixo da cama, é um horror, mas é a realidade para a maior parte das pessoas. Mas a Bíblia fala de Deus não como um dragão debaixo da cama. Ele é o leão da tribo de Judá, e disse-me, por exemplo, Apocalipse 5:5, um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Apocalipse 5:5. Ou Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não é um ladrão mexendo na porta. É Deus, é santo, é grande.
Ou o Salmo 65, 2, quando Davi diz: ó tu que ouve as orações. Sabe? Não é se aproximar da oração, dizer, não, quando eu vou orar, eu estou falando com Deus. Mas não, toda a minha aproximação deixa evidente que eu estou indo olhar um dragão debaixo da cama, que é imaginário, que é algo real. Se alguém tivesse falado para mim, você vai falar agora com Obama, aí tudo em mim era real. Vai falar agora com essa autoridade aqui, tudo em mim era real. O nervosismo, a tensão, caramba, o que eu vou dizer? Como vai ser? Cara, que expectativa. Agora, você vai falar com Deus. Tá, eu vou falar com Deus. A oração é falar com Deus. É imaginário. É o dragão. É o dragão de batalha. Não é real. Mas Davi não, Davi, ó tu que ouve as orações. Ou o Salmo 65, 4. Bem-aventurado aquele a que tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. À medida que nos reunimos para adoração, Deus está nos trazendo para perto de si mesmo. Agora, como você se aproximou do culto hoje, revela o que você esperava encontrar aqui. Glorificar a Deus, glorificar a Deus. Essa linguagem tradicional, às vezes, quando tomamos ela literalmente, tornar glorioso. É estranho, porque Deus tem toda a glória, e ninguém torna Deus mais glorioso. Deus é infinito e você não pode ampliar Deus. É o que nós viemos fazer aqui hoje, glorificar a Deus, estar face a face com Ele, como igreja. Mas não podemos ampliar o que é infinito, exaltar aquilo que é mais alto que a nossa mente pode conceber. Parece simplesmente, para muitos no mundo, infelizmente muitos também cristãos, que isso é um pouco de servilismo, não é? É como você ficar perto de um cara rico dizendo, quão rico você é riquíssimo, tua riqueza enche vários bancos. Parece servilismo. Isso às vezes parece até repelente para a mente moderna, do mundo, não é? Mas o que a Bíblia diz é que a verdade é que, à medida que a criatura vê Deus de fato, não o dragão imaginário debaixo da cama, mas vê Deus de fato, apesar dele não acrescentar nada a Deus, não poder aumentar e colocar Deus no lugar mais alto, a Bíblia diz que ele tem que falar, ele tem que expressar o que ele vê, que é inexorável. Ou seja, que o louvor é uma reação necessária, é a reação que é impossível não acontecer, como quando alguém me acorda de madrugada e diz que um ladrão entrou dentro de casa. É real, só que aqui causa uma reação necessária, enorme, porque a Bíblia diz que a luz divina sempre vai fluir de volta para a sua fonte, a partir da criatura que se tornou um espelho da glória de Deus. O sol, quando nós magnificamos, glorificamos Deus, quando nós estamos numa reunião corporativa, quando estamos reunidos como igreja para exaltar Deus, o sol não é brilhante, porque o espelho reflete o sol. Você pode pegar um espelho e colocar para o sol não é mais brilhante, porque o espelho reflete o sol. O espelho não aumenta o brilho do sol, não magnifica o sol assim, mas o espelho ele brilha, e ele reflete o sol se ele é um espelho. Entende? Então o que é definido não é que o sol fica maior quando o espelho reflete o sol, porque o espelho não pode aumentar o brilho do sol, mas se ele não refletir o sol, ele não é espelho. Quando ele reflete o sol, ele não está dizendo algo final a respeito do sol, ele está falando algo final a respeito de si. Um espelho reflete, e se não reflete, não é espelho.
Contemplar Deus é assim, é impossível não fazê-lo. Apesar de o reflexo do espelho do sol, ou seja, o nosso próprio reflexo da glória de Deus se expressar em adoração. E quando um espelho é direcionado ao sol, o reflexo é muito inferior, na verdade, ao brilho do sol, ao brilho real. O fato é que o espelho foi criado para refletir. E essa necessidade, o louvor, é uma necessidade inevitável no homem que viu a face de Deus. O louvor só é aquela coisa quando você levanta da cama para ir com o filho olhar, quando Deus é um dragão imaginário debaixo da cama. O culto da maioria das pessoas é o culto de alguém que está saindo de casa, alguém que está indo para o seu quarto, alguém que está abrindo a Bíblia, alguém que se direcionou no domingo para um culto, como alguém que foi ver o dragão imaginário debaixo da cama. A maneira com que nós nos aproximamos revela aquilo que nós esperamos encontrar. O louvor é uma necessidade inevitável no homem que viu e vê Deus. Se ele é um espelho, porque se ele não reflete a glória de Deus de volta, como um espelho reflete o sol, então ele não é um espelho. O sol continua sendo o sol, mas ele não é um espelho. Então, todo mundo que tem experimentado o amor inexorável de Deus em Cristo, exalta o Senhor, reflete. Isso é indistinguível de ver Deus. Ver Deus é refletir Deus. Ver Deus é adorar. Vocês entendem porque a Bíblia diz que no céu os anjos nunca cessam de adorar? É porque eles estão vendo Deus. A adoração é o reflexo inevitável. É como um espelho virado para o sol, é inevitável, ele reflete, ele reflete, ele reflete. Exaltar o Senhor é, na realidade, indistinguível de ver Deus e refletir Deus, adoração, exaltar, magnificar Deus, são duas coisas que não podem ser separadas, como é impossível apontar um espelho para o sol e ele não refletir o sol. No momento em que a relação Criador-criatura é normal, ou seja, ela é aquilo que ela foi feita para ser, louvor e adoração estão lá automaticamente. Adoração nunca é o dragão imaginário. Então a imagem do céu como adoração perpétua, para muitas pessoas é horrível. Não vai fazer mais nada, adoração, adoração. Há um hino inglês antigo que diz assim: onde o culto nunca para e os domingos nunca têm fim. Para muita gente pensa assim, né, que é horrível, o domingo nunca tem fim. Mal eu suporto um domingo que eu tenho que ir ao culto, 2 horas, um domingo sem fim. Está falando sério? Que hino é esse? Isso seria quase um tormento. Já é difícil encontrar um dia na semana para isso, imagina um dia desses que não acabe nunca. Adoração perpétua é visão perpétua. Visão perpétua da glória de Deus gera adoração perpétua. Como um espelho perpetuamente focado no sol, perpetuamente reflete o sol enquanto ele for espelho. Se ele for um espelho eterno, ele reflete o sol, e o sol foi eterno também, eternamente. Então, o exercício perfeito de todas as faculdades sobre o objeto perfeito, tão perfeito que nunca se deteriora. Ou seja, se houvesse um espelho perfeito, um sol perfeito, um sol que nunca se pusesse, e o espelho estivesse sempre virado para o sol, então esse espelho refletiria o sol para todo sempre. É isso que é o céu. Então há duas coisas que matam a adoração, e nós precisamos pensar hoje, como nós nos aproximamos, se a abordagem da nossa vida é a abordagem do ladrão que está mexendo na porta de madrugada, ou do nosso filhinho chamando para a gente olhar o dragão imaginário. Porque não importa quantas vezes você diga, não, eu vou estar hoje para louvar a Deus, a maneira com que você se aproxima revela o que você esperava encontrar.
Não importa o quanto você fale para o seu filho, não, eu vou lá contigo olhar o dragão. E aí você vai subir, você não está tenso, você não está com, porque você não acredita que tem um dragão lá. A maneira com que você se aproxima determina o que você espera encontrar. Vocês não esperavam encontrar dragão nenhum, então você estava indo de uma maneira. Agora, se existissem dragões e você acreditasse que tinha um dragão debaixo da cama, você provavelmente saia correndo com seu filho e nem iria lá ver o dragão. Mas o ladrão, você acredita que é real. Tudo em você se prepara para aquilo. Já o dragão, não. Então, das coisas que matam a adoração. E como eu falei, a gente quer só marcar o primeiro ponto no mapa. Um deles é ela ser centrada no homem. E a segunda é o pragmatismo. E ambas passaram a dominar o evangelho da nossa geração. Nossa igreja tenta ao máximo fugir de ser vítima disso. Não temos nenhum interesse em comprar o pragmatismo, ou seja, a ideia mais nova que funciona. Não temos nenhum interesse. Não lemos nada a respeito e nem escutamos de boa vontade as novidades a respeito. Ou seja, não estamos interessados naquilo que produz resultados, nem temos comprado a ideia de que a igreja precisa se reestruturar para agradar os homens, a cultura e as pessoas da nossa geração. Mas isso nos torna uma ilha em um mar de movimento rápido, em torno de um turbilhão que ferve para o pragmatismo e a centralização no homem. Como resultado disso, da nossa geração, o movimento evangélico hoje tem perdido a adoração. Parece haver mais orçamento, interesse, gasto com o que chamamos de adoração do que jamais houve na história. Mas a verdadeira adoração, essa abordagem da contemplação de Deus e o reflexo daquilo que Ele é, inexorável em adoração, em expressão. Porque a igreja abandonou isso por várias maneiras. A primeira coisa é que você pode ter a verdade, mas você pode ter essa aproximação do dragão debaixo da cama. Isso é uma tragédia para muitas pessoas que dizem conhecer a verdade, estar livre de heresias dos nossos dias. Toda aquela verdade não produz uma aproximação que seja diferente de alguém ver o dragão. Nós podemos dizer de outra maneira, de outra forma, que a igreja decidiu adorar a cultura, o que é o pragmatismo, o que define ele, ou adorar o descrente, e isso faz ela ser centrada no homem, ou buscar sempre um líder inteligente com a mais nova ideia em descobrir o que um homem que não adora a Deus, ou seja, um homem irregenerado, deseja encontrar na igreja. Aquele que não tem nenhuma relação com Deus, o que ele espera de um culto? Temos que pensar num culto para as pessoas que não têm nenhuma relação com Deus. O que elas esperam, que faria elas se empolgar, não é? Então a igreja está pronta, da nossa geração, a redefinir a sua adoração, a sua direção para o não adorador, para ser mais missional. E nós podemos abandonar o evangelho de maneira sutil, bonita e relevante. Hoje se fala de um evangelho para mudar o mundo e não para mudar a nossa vida, não para mudar as pessoas, porque transformar o mundo
é a cortina de fumaça para a nossa vida ser a mesma coisa. Para nós não sermos transformados. Eu estava dizendo a alguém que fez uma pergunta a mim esses dias, que eu não desejo pregar nenhuma mensagem que continuasse sendo verdade se Jesus não tivesse morrido na cruz. Sabe, a mensagem de muitas pessoas seria verdade se Cristo tivesse morrido na cruz ou não, porque as ideias que ele tem de salvar o mundo não dependem essencialmente disso. Ou seja, aquela mensagem não depende da morte, que se tirasse Cristo, se não tivesse Cristo morrido na cruz, ele podia continuar falando aquelas coisas. Eu não desejo jamais pregar uma mensagem que continuasse sendo verdade se Cristo não tivesse morrido na cruz. Na verdade, a igreja mede o seu sucesso por quantos não adoradores estão no prédio na hora do culto. Então, nós contamos com cuidado os não adoradores. E quanto mais não adoradores tiver, nós pensamos, mais sucesso isso é. Então nós escrevemos livros sobre como obter mais não adoradores no culto. Quanto mais, melhor o culto. Quanto mais não adorador, melhor o culto. De modo que o não adorador torna-se soberano na decisão daquilo que a igreja faz. Isso não é o que a Escritura chama de culto. A palavra de Deus nos chama a ser centrado em Deus num culto espiritual. A virmos adorar a Deus como igreja, na expectativa espiritual de não encontrar um dragão imaginário aqui. Nem uma expectativa que não seja do culto bíblico, a ilusão do pragmatismo é que ela é centrada no homem. E ela acha que a igreja que não estiver centrada na verdadeira adoração vai ser mais eficaz para transformar um não adorador em adorador. Então, a abordagem pragmática, ela não quer fazer nada que não fizesse o não adorador se sentir melhor e melhor e melhor num culto. Agora, é altamente improvável, se você tira a verdadeira adoração de um culto, alguém ser transformado num verdadeiro adorador no lugar onde você tirou a verdadeira adoração. É totalmente. Na realidade, o maior poder de evangelização reside na igreja que verdadeiramente adora a Deus, que nunca se aproxima de Deus, empolgado por qualquer outra coisa, e nem porque se aproxima de Deus, quando descobre que todas essas coisas são fúteis, então sai de casa ou se aproxima de qualquer meio de graça, como se fosse encontrar um dragão imaginário debaixo da cama. Então o verdadeiro encontro do povo de Deus para adorar a Deus de maneira coletiva é aquilo mais poderoso para tornar o evangelho crível e eficaz. O outro comportamento que toca a nossa geração e que mata a adoração é o que nós podemos chamar de privatização da espiritualidade. Eu sou a favor de quase qualquer tipo de privatização, menos essa. E é muito comum você ler jornais políticos, por exemplo, sempre eu gosto de falar isso, eles não querem desagradar ninguém, e isso é um eco da nossa geração mesmo, dizer, olha, eu tenho uma fé, mas a fé é um assunto privado. Fé é um assunto privado. Isso define a espiritualidade da nossa geração, do nosso tempo. Isso cria todas as barreiras que você tem para pregar o evangelho. Porque na nossa geração existe tanto desigrejado. Não é porque eles amam a verdade. Eu tive um contato enorme com o número. Poucas vezes era isso. É porque nós acreditamos numa fé privada. Nunca na história, por amar a verdade, alguém abraçou
de maneira tão intensa como na nossa geração, o que é chamado de desigrejado. Você vai ver em todas as gerações a igreja, o povo de Deus se desviando da verdade, e todos os homens comprometidos com a verdade, comprometidos com a igreja de Deus. No Velho Testamento, todos os profetas, como Moisés: Senhor, não destrua o seu povo, risca o meu nome, tu tiraste o teu povo do Egito, salva o teu povo. Nunca você vai ver uma oração de Moisés tipo assim: ó Senhor, eu vou ficar aqui sozinho, vivendo para ti, porque esse povo se desvia mesmo, e olha, cada um por si, eu vivo aqui para ti, esse povo é cheio de heresia. Não, você não vê isso. Você vê Moisés, e você vai ver assim, todos os homens que Deus levantou na história. Depois você vai ver os apóstolos escrevendo cartas para a igreja que abraçou as heresias mais absurdas. Você vai ver Paulo falando com os coríntios sobre pessoas que não acreditavam que Cristo veio em carne, pessoas que lá, crentes cristãos, que não acreditavam que Jesus ressuscitou. Ele tendo que dizer: se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas ele não falou assim: sinceramente, não vou mais apanhar de cidade em cidade, esse negócio de peso sobre mim das igrejas, não vou mais, vou viver para Deus lá em Tarso, com a minha família, na minha casa, orando, lendo os meus livros, fazendo as coisas maravilhosas, porque essas pessoas não têm, não, ele diz: pesa sobre mim a responsabilidade. Ele escreve para essa igreja, por exemplo, dos Coríntios, e diz: eu temo que, como o diabo enganou Eva, tenha enganado vocês com a sua astúcia, mas o meu chamado é apresentar vocês como uma virgem pura para Cristo. Eu não vou para casa. É por isso que ele estava lá enganjado, engajado naquele projeto de enviar cartas, ir lá pessoalmente. Quão desgastante isso era. Aos Gálatas ele diz: sinto de novo as dores de parto por causa de vocês. Insensatos Gálatas, como vocês saíram do verdadeiro evangelho para um falso evangelho. Mas ele não diz: Gálatas está fora, cansei, vou viver só a minha vida mesmo aqui, porque eu sou um cara profundo, eu tenho um conhecimento profundo, eu posso ficar na minha casa, eu, o apóstolo Paulo, vou escrever uns livros de teologia, vou viver a minha vida. Nunca houve isso na Bíblia e nem depois. Os homens que abençoaram a igreja, como Lutero, são homens que lutaram pela verdade na igreja. Calvino, os puritanos. Isso é um eco da nossa geração, a privatização da fé. A minha fé, o que as pessoas querem dizer é isso: é a minha fé própria, ela não diz respeito a ninguém, e a nada. Eu adoro a Deus da minha maneira, a minha fé é muito importante para mim, é a coisa mais importante, mas ela é particular, ela é privada. Se você tem uma fé particular, ela vai te levar para o inferno. Nós não viemos como pessoas nos reunir neste culto para celebrar a nossa fé privada. Nós nos reunimos como pessoas que fizeram uma confissão de fé pública para o mundo, através do batismo. Fizemos um compromisso com a igreja local, com tudo que o compromisso envolve, que todos nós sabíamos. Essa é a verdade sobre todo crente. O Evangelho, e nós vivemos uma fé que é pública, ela não é privada. Nós somos batizados, nós declaramos publicamente, não uma fé privada. Que nós nos colocamos diretamente sobre a autoridade das Escrituras, que toda a nossa vida está relacionada com o Evangelho em todo lugar, e que nós viveríamos o Evangelho na comunidade dos santos, nunca sozinhos. Então a Bíblia nos dá ordens múltiplas a respeito disso. Todos os argumentos sobre o argumento, é que a vida como filho de Deus é impossível viver privadamente, simplesmente. Seja dedicado um ao outro, Romanos 12:10. Dê preferência um ao outro. A fé cristã é vivida no ambiente da comunidade dos eleitos, dos santos, como um organismo vivo em cada igreja local, que é a igreja verdadeira de Cristo.
seja da mesma mente um para com o outro, Romanos 12, 16. Romanos 14, 1 diz, aceitando um ao outro até que ele se torne maduro no conhecimento. Ou seja, ele não é maduro no conhecimento, aceitem um ao outro até que ele se torne maduro no conhecimento. É isso. Romanos 14, 1 a 5 e 15, 7. Aceite um ao outro, mostrando deferência para o outro. Romanos 14, 5 e Filipenses 2, 3, considerando o outro superior a si mesmo em amor. Você não pode viver o Evangelho sem essa realidade, edificando um ao outro. Romanos 14, 19, 1 Tessalonicenses 5, 11. Admoestando-vos uns aos outros, Romanos 15, 14. Servindo uns aos outros, mostrando deferência em questão de liberdade, ou seja, nunca use da sua liberdade de uma maneira que não esteja pensando na igreja de Cristo. Gálatas 5,13, Gálatas 6,12, levando a carga um dos outros. Ele diz, cada um vai levar a sua carga, e vai levar a carga um dos outros. Efésios 4,2, seja gentil um para com os outros, seja gentil com o outro, de modo a preservar a unidade do corpo de Cristo. Efésios 4,32, fale a verdade um para o outro. Efésios 4,25, Colossenses 3,9, se sujeitem uns aos outros. Efésios 5,21, mostrem compaixão um pelos outros. Colossenses 3,12, suportando uns aos outros em amor e perdoando-vos. Colossenses 3,13, ser cheio do Espírito, adorando com hinos, saturados pela palavra de Deus, admoestando uns aos outros. Colossenses 3,16, Efésios 5,19, confortando uns aos outros com a esperança da volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,18, encorajando uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11, vivendo em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5,13, buscando o bem um dos outros. 1 Tessalonicenses 5,15, encorajando um ao outro a abandonar a incredulidade e a dureza do coração. Hebreus 3,13, estimular um ao outro ao crescimento espiritual. Hebreus 10, 24, encorajar um ao outro pela participação fiel à igreja. Hebreus 10, 25, confessar os pecados uns aos outros. Tiago 5,16, orar um pelos outros em suas aflições físicas. Tiago 5,16, seja sofredor e paciente para com o outro. 1 Pedro 4,8 e Efésios 4,2, seja hospitaleiros uns com os outros e não murmuradores. 1 Pedro 4,9, servindo uns aos outros. 1 Pedro 4,10, Gálatas 5,13, agindo com humildade profunda um para com o outro. 1 Pedro 5,5, demonstrando afeto santo um para com os outros. 1 Pedro 5,14, participando da santa caminhada junto com o outro. 1 João 1,7, recuse-se a se tornar ressentido para com o outro. 1 João 3, 11 e 12, estar atento às necessidades uns dos outros. 1 João 3, 16 e 17, lute contra o medo juntos pelo crescimento em amor. 1 João 4, 18, andem na verdade juntos. 1 João 3, 18, 2 João 1, 15, a vida cristã é tudo sobre relacionamentos. A Bíblia diz, Deus levantou os ministérios para que a igreja seja edificada, para que nós cheguemos à unidade de fé. As cartas de Paulo é tudo sobre igreja local, endereçadas a igrejas locais, e não sobre alguém que se considera a igreja. Amar um ao outro é uma poderosa ferramenta. A igreja, para demonstrar quem Cristo é ao mundo. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se tiver de amor uns pelos outros. Vocês, filhos de Deus, há uma crença em alta hoje, que somos especiais, de importância fundamental no plano de Deus, que é um plano especial de Deus para mim. Grande parte dos cristãos se sentem na beira do destino messiânico em nossos dias. A confiança de que o Senhor, Deus, tem um plano e um propósito especial para a minha vida, molda a forma como eles agem, como eles se movem, como eles criticam a igreja. Mas quando nós lemos a Bíblia, fica evidente
que a igreja, que tem um significado ímpar na história humana, a igreja que tem um significado ímpar, mas a igreja, a pessoa, entre aspas, pessoa jurídica, a igreja de Cristo, a comunidade dos salvos, o conjunto deles, e não um indivíduo distinto que a compõe. Meu destino especial como crente é ser parte da igreja de Cristo. E a igreja é que é o grande foco no plano mais amplo de Deus, não eu. Sabe, na eternidade não foi feito um plano eterno, especial, quase messiânico para Josemar. Mas a grande coisa que Deus fez por Josemar foi salvá-lo individualmente e colocá-lo no corpo de Cristo, no qual o seu propósito está. Então, por exemplo, Efésios 5, 25, 27 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou Efésios 5,30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ou Efésios 5,32, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vivemos em um mundo onde todo mundo tem a sua religião privada, e isso afetou o evangelho de maneira terrível. Nós não somos um grupo de pessoas com uma fé particular, cada um com uma fé particular, sabe, celebrando a privacidade da nossa fé. O que tem acontecido é que mesmo quando estamos reunidos, hoje os crentes estão reunidos, cada um está celebrando a sua fé privada. Ele decide até onde a sua fé vai, até onde vai o seu compromisso, até o que é ser parte da igreja de Cristo ou não. Nós somos um conjunto de pessoas com uma fé pública, que fizeram uma confissão pública de fé, uma confissão pública de que nós morremos para nós mesmos, que nós somos corpo de Cristo, fazemos parte da igreja, que temos essas responsabilidades, e não fizemos essa confissão diante de um dragão que vive debaixo da cama. Como nós descemos as águas do batismo, fizemos uma confissão de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele estabeleceu a sua igreja, da qual nós fazemos parte, e de que todos aqueles textos que falam sobre o nosso compromisso com a igreja, é a realidade sobre nós. Acreditamos que o conteúdo da fé cristã foi entregue por Deus, ou seja, temos uma fé, mas ela é colocada na história como algo objetivo. Nossas reuniões, então, elas são projetadas para se concentrar em Deus, projetadas para honrar a Deus, projetadas para exaltar a Deus. O que nós fazemos aqui, por exemplo, num culto como esse, nós chegamos diante de Deus para confessar a Ele os nossos pecados, para renovar a nossa aliança de obedecê-lo e de vivermos como a sua igreja, para ouvir Ele falar a sua palavra através da pregação, porque é assim que Ele determinou, para que nós cresçamos em unidade de fé, porque a nossa fé não é privada, para que nós possamos amá-lo mais, servi-lo mais. Então a nossa adoração é dirigida a Ele, e é por isso que a igreja se reúne, é por isso que a verdadeira igreja sempre se reuniu para adorar a Deus em todos os tempos, para a disciplina, para a ministração de todas as coisas que Deus determinou à igreja. E é por isso que quando nós construímos esse lugar, nós o chamamos de um centro de adoração, porque é o que ele é, onde nós nos reunimos para adorar, não da nossa maneira particular, mas de uma maneira pública, da maneira com que Deus se revelou, para que nós oremos juntos, coletivamente, para que nós ouçamos juntamente, a partir da pregação, a palavra de Deus, para que a gente cante coletivamente juntos as mesmas palavras a respeito de Deus, não palavras que saíram das nossas imaginações, mas que Deus revelou a respeito dele, expressando as grandes verdades profundas da fé cristã através dos nossos cânticos.
da nossa pregação, porque todos nós afirmamos isso juntos, como santos, através dos tempos, para deixar claro de que nós somos a mesma igreja que afirma as mesmas coisas que Paulo afirmava, porque nós somos a mesma, nós não temos uma fé privada que nós inventamos na nossa geração, na nossa cultura, nós expressamos a fé que o apóstolo Paulo tinha, é a mesma coisa, é a mesma fé, é a mesma igreja, que se reuniu e se reúne localmente em todos os lugares, em todas as épocas, mas não é privado, não são as minhas concepções de Deus. É por isso que nós cantamos verdades que há 500 anos eram cantadas. Nós não buscamos na cultura a matéria dos nossos cânticos, porque essa cultura não tem nada a respeito de Deus para nós refletirmos. Nós ouvimos a palavra de Deus falada por uma pessoa a partir do púlpito, que é apenas a explicação da palavra de Deus, não é um eco da cultura, não é uma palestra sobre psicologia, não é uma palestra que flui daquilo que os homens da agora imaginam, não, é simplesmente a explicação da palavra de Deus, para que juntos, como igreja, nós possamos conhecer melhor e afirmarmos melhor o que cremos para o mundo e obedecermos juntos a mesma verdade, para que cheguemos à unidade de fé, para que demos razão da nossa fé para o mundo. Então este é um centro de adoração de onde viemos coletivamente para adorar a Deus como o único Deus verdadeiro, adorando como Ele ordenou nas Escrituras. Precisamos dizer, porque a adoração é uma palavra hoje que é carregada com um monte de mistério pessoal, intuição, experiência espiritual, cada um tentando imaginar o que é a sua adoração para Deus. Mas quando nós falamos de adoração, estamos falando de algo muito específico, muito objetivo, muito revelador, claro, nas páginas das Escrituras, não é privado no sentido de que, não é pessoal no sentido de que você define isso. A adoração, ela não sai da nossa intuição, da nossa experiência, da nossa imaginação, daquilo que nós achamos adequado, não é invenção da nossa própria mente. A verdadeira adoração é simplesmente tratar Deus da maneira que Deus ordenou que nós o tratássemos, que magnificássemos o seu nome. A presença de Deus inexoravelmente reflete em verdadeira adoração. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós não nos aproximamos como quem ir em direção a um dragão imaginário, mas ao Deus real. Todos nós entendemos isso e nos reunimos para isso. Há um certo número de palavras-chave na Bíblia a respeito disso, mas talvez uma seja suficiente no Novo Testamento. Proskúnio, em grego, que quer dizer se prostrar para beijar a mão de um Senhor. É isso que é adoração, é essa palavra que é mais usada, é a honra prestada a Deus. É por isso que nós nos reunimos, para prestar honra a Deus, para dar honra a Deus. Você para ouvir alguém dizer, bem, eu fui à igreja hoje, mas eu não recebi bem o que eu estava esperando. Realmente não era para você, esse não era o ponto. Se você vem num culto conseguir alguma coisa, você vem fazer a coisa errada no culto. A gente vem a um culto para dar algo, pode parecer estranho, falar que você veio dar algo a Deus, mas esse é o foco, dar a Deus a nossa reverência, a nossa homenagem, a nossa adoração, a nossa glória, a nossa obediência, prestar, se inclinar diante dEle como igreja. Há uma bela referência disso, uma das mais lindas da Bíblia, no capítulo 30 de Êxodo, quando Deus expõe a instrução para adoração. No final do capítulo, ele diz a Moisés, a partir do 23, toma para ti especiarias,
Eles são nomeados estoraque, onisha e gálbano, especiarias com incenso puro. Haverá uma parte igual de cada um. Esta é uma receita. Deus é bem específico. E com ele farás incenso, um perfume, o trabalho de um perfumista temperado, puro e santo, ou seja, separado. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos. É uma receita assim, tipo Ana Maria Braga, entendeu? Assim, bem definido. Da mais pura mirra, 500 ciclos, e da canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos. Não é nem 160, nem 40. E do cálamo aromático, 250 ciclos. E da cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveiras, 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e candelabro com os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Tu também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio, e falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição, ou seja, com a mesma receita, porque é santo, e será santo para vós. Ou seja, é uma receita para Deus e para mais ninguém. Ele está falando assim, não é só que vocês não vão usar esse perfume que está fazendo para a minha adoração, que eu estou ordenando. Não vai ninguém poder pegar essa receita, fazer lá na sua casa e usar o perfume. Ninguém. Nem usar o que foi feito, nem usar a receita, porque é meu. Esta é uma combinação distinta de ingredientes para um uso muito original. Ser queimado diante de mim em adoração. Então o versículo 38 diz assim: quem fizer esse perfume, um perfume semelhante, para usufruir da sua fragrância, será eliminado do meio do povo. Se alguém fizer um perfume igual em casa, para ficar desfrutando do seu cheiro, será eliminado do meio do povo. O que isso significa? Mortos. Eu quero que você faça um incenso, essa fragrância define a entrada diante de mim, a entrada para a adoração. Eu quero que seja eliminado de ser usado para qualquer outra coisa. A adoração não tem vários objetivos, ela é só para Deus. Não é que ela tem objetivos principais e objetivos. Essa maneira simbólica de Deus dizer: a adoração é algo que pertence só a mim. Vocês se reúnem para me adorar, vocês saem de casa, vocês se reúnem corporativamente como igreja, por causa de que vocês vêm buscar a minha face, exaltar o meu nome. É por isso que alguém vai ao culto. Não há outras razões para adorar a Deus. Como o incenso, essa fragrância se levanta desses elementos, como culto, como aroma suave a Deus, era o que ele dizia. Não vai se levantar como aroma suave para mais ninguém. Só Deus deve ser adorado, simbolizado dessa maneira interessante. Culto é para mim, culto é para mim. Vocês foram criados para cultuar, adorar e exaltar o meu nome, para refletir como um espelho a minha glória. Ou seja, é inexorável quando vocês veem a minha face, não como um dragão imaginário, mas como um Deus real. Isso se expressa em palavras, em louvor e adoração, e é por isso que vocês se reúnem. Nós viemos para trazer diante de Deus aquilo que pertence somente a Deus. Nós nos reunimos aqui para dar a Ele o que é legitimamente seu. Não nos reunimos para outros objetivos, mas para dar a glória que é devida ao seu nome, para que isso suba como oferta suave de louvor a Deus em Cristo. Então é importante para nós percebermos a diferença entre adoração e ministério. Ministério é o que nós fazemos para os outros, adoração é o que nós damos para Deus. Ministério chega até nós. O ministério tem um sentido oposto à adoração.
O ministério chega até nós do Pai, através do Filho, pelo poder do Espírito Santo, através de um instrumento humano, como está acontecendo agora, a pregação. Isso é ministério, do Pai, através do Filho, pelo poder do Espírito, através de um instrumento, chegando a nós. A adoração tem um sentido completamente oposto. A adoração vai para cima, a partir de nós, ou seja, é oposto totalmente, pelo poder do Espírito, por meio do sangue do Filho, vai em direção ao Pai. O ministério desce de Deus para nós, através de nós. A adoração, ela flui de nós, na medida que o Espírito Santo trabalha o seu poder infinito em nós, para nós contemplarmos Deus de verdade, e não um dragão imaginário. E inexoravelmente a contemplação de Deus gera a adoração, que é a razão de estarmos aqui. Nós somos chamados a dar a Deus culto. Então, nosso tempo acabou. Há um encontro familiar para todos nós de Jesus com a mulher samaritana. Em João 4, no versículo 21, ele diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, e a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai, vós adorais o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Você tem aí uma distinção clara entre uma adoração ignorante e inútil, vocês adoram o que vocês não conhecem, e a adoração informada. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Os versos 23 e 24 são definitivos para nós compreendermos o que Deus quer de nós e marcarmos nosso lugar no mapa, para vermos onde nós estamos. Cada palavra nesses 2 versos é crítica para a nossa existência. E no momento que nós acabarmos de meditar nos próximos cultos, hoje eu nem vou entrar nelas, né? Eu pensei que ainda ia entrar na primeira. Nós vamos ver o pleno significado em nossas mentes. Mas é suficiente por enquanto ouvir Jesus dizer assim: o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o propósito da salvação. Você foi salvo para ser um adorador. A pregação, o ministério. A pregação é importante, é fundamental num culto, porque ela é um instrumento para fazer você conhecer mais profundamente Deus. Mas você vê, ela não é final. O fim é a adoração. A pregação só existe por causa da adoração. Um dia não vai haver mais pregação. Em Filipenses 3:3, Paulo define o crente como os que adoram no Espírito ao Pai, que se gloriam em Cristo e não confiam na carne. Essa é a definição de um cristão. O crente são aqueles que adoram em Espírito a Deus, dão glória a Cristo e não confiam na carne. Então são adoradores. Nós nos reunimos para adorar coletivamente. E o que você faz aqui depende de como você saiu de casa. Se você saiu de casa naquela abordagem de encontrar um dragão debaixo da cama, é óbvio que você pode dizer: não, eu vou lá contemplar Deus, e você não experimenta nada, porque você tem aquilo que é a tua expectativa. A maneira com que nós nos aproximamos define o que nós esperávamos. Como eu disse no início, quando eu saio da cama para ver o dragão debaixo da cama do meu filhinho, eu levanto meio que sonolento, eu não espero encontrar dragão nenhum. E quando eu volto para a cama, eu volto com a certeza de que aquilo mesmo era aquilo mesmo que eu esperava encontrar. Encontrei nada. Agora, quando eu levanto para ver o ladrão, eu levanto cheio de adrenalina, porque eu espero encontrar algo real, no mundo real, que me afeta. Não adoramos pessoalmente, claro. Nós adoramos quando estamos sozinhos, sim, mas nunca adoramos de maneira particular, ou no sentido de com uma fé privada. Nós não adoramos a Deus de maneira privada. Nós somos a igreja, e nós adoramos a Deus como Ele se revelou nas Escrituras, da maneira que Ele se revelou.
culto não é feito para o não crente. O culto é feito para adoração a Deus. E todos os ministérios, pregar, igual eu estou fazendo, é adoração no sentido de que é obediência, mas não no sentido mais profundo, porque você vê, ela está no sentido oposto do que é a adoração. Flui do Pai, através dos méritos de Cristo, no poder do Espírito, e chega a nós, para criar em nós aquilo que é a verdadeira adoração, porque a adoração tem o sentido oposto. Os ministérios sempre passam, o objetivo final é a adoração. Então vamos fazer uma pergunta: qual é a adoração aceitável, a verdadeira adoração, a adoração em espírito e em verdade? Isso é tão básico para nós, que é marcar o ponto no mapa principal. Sem ele, não importa o quanto nós andemos no mapa durante 40 anos, nós não estamos para lugar nenhum, nós não sabemos onde estamos, não temos ponto marcado no mapa. Então, quão importante a adoração é, quão prioritária ela é. Seria o primeiro passo a darmos, mas nosso tempo acabou, e há tanto para se marcar no mapa, numa geração tão perdida como a nossa, a respeito dos assuntos essenciais. Então, nós precisamos, como Paulo disse, pelas misericórdias de Deus, ter uma noção exata de onde nós estamos, do que nós fomos chamados para ser, e percebermos que, por exemplo, o evangelho, pregar o evangelho, a razão dele é a adoração, é porque as pessoas não são adoradores, essa é a razão. É por isso que o evangelho é pregado, todos os ministérios é por causa da adoração verdadeira. E nós vamos continuar exatamente desse ponto, não no domingo que vem, porque no domingo que vem é carnaval, não é? E não haverá culto aqui, eu nem vou estar no Rio de Janeiro, mas no outro domingo. Mas há um mundo de verdades essenciais na Bíblia a respeito disso, mas que são básicas no sentido, não que não são profundas, mas são básicas no sentido que sem essas verdades nós não temos nada. Nós não temos nada, não temos mapa marcado. Nós podemos estar com o mapa na mão e vamos estar perdidos, tão perdidos quanto quem não tem mapa nenhum, indo para lugar nenhum. Então, visão de Deus é adoração. Não adianta as pessoas falar o que elas falam, não define. O que define é como elas se aproximam, porque como elas se aproximam define o que elas esperam. E a realidade é que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que foram livres das motivações falsas para a adoração, mundanas, ou daquelas que foram livres de todas as heresias, grande parte tem se aproximado da adoração como quem vai ver o dragão debaixo da cama. Não é real, é imaginário. A pessoa vai, mas a expectativa não é de encontrar algo real, como quem desce as escadas para ver se há um bandido ou um assassino, em que todo o seu corpo acredita naquilo, sabe que é real, e sabe que é uma questão de vida ou morte, vital. A maioria, em suas casas, no culto corporativo, se aproximam como quem vai olhar o perigoso dragão debaixo da cama. Não é real. A expectativa é essa, e é isso que as pessoas têm no fim. E durante é isso que elas tiveram. E no máximo elas vão ter que ser estimuladas por coisas que não são o que a Bíblia define como adoração.
Então, elas são um eco do mundo com a sua fé privada. Mas nós, a questão diante de nós, é que esse é um ponto vital. Não é uma questão de profundidade espiritual. Nós somos adoradores de Deus através do poder de Espírito que dá toda a glória a Cristo. Paulo define os crentes assim. A luz divina necessariamente flui de volta para a sua fonte, se ela chegou ao ser humano. É inexorável. As únicas pessoas, mesmo no ambiente mais ortodoxo, que eu vejo dizer que o externo está desconectado do interno, são os crentes. As únicas pessoas que eu conheço que dizem assim, eu estou cheio de alegria aqui, eu estou louvando a Deus. São as únicas coisas no mundo. Quando você vai no enterro, você sabe, essas pessoas estão no enterro, que tristeza, né? Que tristeza, tão jovem, morreu. Todo mundo ali não está triste só por dentro, você vê, as pessoas estão tristes. Você vai numa festa, as pessoas estão felizes. O ser humano é assim. Quando eu desço para ver o ladrão, tudo em mim mostra que eu acho que vai ter ladrão lá, que é perigoso. Quando eu vou ver o dragão, não, porque é imaginário. O meu interior e o exterior estão conectados. Então o sol não é brilhante porque o espelho reflete o sol. Deus não vai ser grande porque nós o adoramos, porque nós o magnificamos, porque nós o exaltamos. Mas o espelho reflete o sol porque ele é um espelho. Nós somos adoradores porque fomos regenerados. Se não formos, nós não somos adoradores. Nós no máximo vamos ser como o mundo se relaciona com as coisas que precisam estimulá-los artificialmente à empolgação. Ou vamos ser pessoas que vão ver o dragão debaixo da cama. Mas o sol é brilhante e ele não tem nada a ver com o espelho, ou seja, o espelho não atribui nada ao sol, nós não damos nada a Deus, mas se nós somos um espelho, nós refletimos a glória de Deus. E se não refletimos, não somos. Porque é impossível não fazê-lo, porque refletir é a natureza daqueles que foram criados para refletir a imagem de Deus. E o espelho foi criado para refletir a luz. Se você olhar para algo opaco que não reflete nada, você diz, isso aqui não é um espelho. Se alguém fala, não, isso aqui é um espelho, lá dentro, no coração dele, ele é um espelho. Não, isso aqui não é um espelho, isso não reflete nada. Não, mas esse, lá dentro, lá no fundo, é um espelho. Não, não é espelho. Um adorador reflete para fora a glória da contemplação da beleza de Deus. Ele exalta a Deus. E exaltar a Deus é indistinguível de ver Deus. Que nós possamos, nos próximos cultos, aprofundar. Tantas vezes forem necessárias, 3, 4, 5 vezes, meditar sobre isso, tudo que a Bíblia diz. Mas pense, como você tem se aproximado, qual é a sua abordagem? É a abordagem do dragão imaginário. Como você saiu de casa hoje? Quando você falou, quando você sai, quando você vem 2 vezes na semana a esse lugar, qual é a sua abordagem? Como você vem, se você vem? Porque cada vez mais nós temos menos tempo. Não temos tempo. Será que nós não imaginamos que o mundo nunca vai dar tempo para nós? Será que nós não imaginamos que o mundo que jaz no maligno não vai construir uma sociedade que diga, olha, nós vamos dar tempo para você adorar, tempo para a comunhão com os irmãos? Não vamos dar nada. Vai chegar um dia que nem o seu domingo vai ser possível, porque você vai ter tempo. Tanto trabalho e diversão. Trabalho, diversão e descanso. Mas você vai continuar achando que é um espelho.
E toda a sua abordagem vai ser sempre a do dragão imaginário. Não há nada de imaginário em Deus. Quando Moisés foi se aproximar de Deus com curiosidade, Deus disse: tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Se aproxime disso aqui como algo real, santo e terrível. Eu não sou um dragão imaginário debaixo da cama do seu filho. E os verdadeiros adoradores inexoravelmente são um espelho que refletem a glória. Espelho não escolhe, hoje eu não reflito o sol. Não, espelho é espelho, não é espelho. A maneira com que você se aproxima da Bíblia, se aproxima da adoração, se aproxima da reunião corporativa, a maneira com que você está vivendo a vida de igreja, como igreja, na igreja local, a maneira com que você se aproxima dessas coisas, revela o que o teu coração esperava encontrar. Mesmo que você diga 1 milhão de vezes que é diferente, a maneira com que você se aproxima do dinheiro em relação a Deus, dos prazeres em relação a Deus, revela. Porque quando é real, a aproximação é diferente. Quando é um ladrão real, então todo o nosso sistema está ligado, alerta em expectativa real. Quando é o dragão debaixo da cama dos nossos filhos, nós vamos de maneira meio bonachão, sonolento, bocejando, olhar, só para dizer para os nossos filhos: está vendo como eu sou um bom pai? Vim aqui, olhei, não tem dragão nenhum, filhinho. Agora volte para a cama, como eu vou voltar desse culto para casa. As nossas expectativas mostram o que esperávamos, e nós nunca temos mais do que esperávamos. Adoradores, o que são? Temos que marcar um mapa, olhar nossa posição e vermos para onde nós estamos indo, como essa cultura está nos engalfinhando, ou se nós estamos na trilho, na marca, sempre corrigindo diariamente pelo mapa a direção das nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Sei quanto eu falhei, mas tua graça venceu. E se eu tropeçar, Pai, a tua graça verei. Deus eterno, tua luz brilha em mim sem fim. Tua glória ocupa todo o meu viver. Controle, Senhor, o meu coração, consuma todo o meu viver, Deus. Justiça e louvor em mim vem fluir, pra eu somente a ti amar.